Olá, irmãos, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, verso 11. O João conseguiu achar uma outra fonte ali, de última hora. A gente conseguiu usar o microfone, mas ainda estamos precisando da outra, né? Então, quem achar depois, possa entregar para o nosso irmão. Lucas, capítulo 15, verso 11. Estou com a voz um pouco ruim. Essa semana não passei muito bem, então qualquer coisa os irmãos possam me desculpar. Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: O que estava acontecendo? E perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Deus bendito, nosso amado Deus, que o Senhor possa nessa manhã nos conduzir para que nós possamos compreender a Tua vontade, o Teu desejo nessa leitura da Tua palavra. Que o Senhor possa nos instruir e ensinar através do Teu Santo e bendito Espírito. Rogamos
confiamos na tua direção e no teu suporte. Em nome de Jesus. Amém. Bem, essa história, né, também conhecida como a história do filho pródigo, talvez seja uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Existem várias histórias muito conhecidas, né? João 3,16, um texto muito falado, mas o filho pródigo também é uma das parábolas, das histórias que Jesus contou que talvez todo mundo alguma vez na vida já tenha ouvido falar a respeito, né? Mas, no entanto, é uma história que tem mais de um filho, né? Não é apenas um, mas são dois filhos que fazem parte dessa história. E olhar para ela e negligenciar um deles, e perder o contraste da história que traz entre um e outro, talvez seja perder muito do significado e muito do conteúdo que essa história tem para nos passar e tem para nos dizer. Será que dá para dar uma diminuída? Acho que está dando um pouco de microfonia. Então, é muito importante nós olharmos para essa história, para essa parábola contada pelo Senhor e entender que não se trata de um, mas de dois filhos e um pai. Nós vamos ver que talvez esse título, né, o filho pródigo, talvez não seja o melhor dos títulos para essa história, né? Ele não é bíblico, né? Homens colocaram e talvez por conta disso perca-se um pouco do significado do que ela queria nos dizer. Mas é uma história que a palavra de Deus nos diz que inicia com um filho voltando-se para seu pai e com um pedido um tanto quanto estranho, né? Ele chega para o pai e diz: pai, eu queria a minha parte da herança. E eu não sei vocês, mas existem várias histórias na Bíblia que quando eu leio, me dá algumas sensações estranhas, ou, não sei, não faz muito sentido algumas coisas. E essa é uma delas. Eu sempre pensei, pedir a parte da herança, né? Herança é algo que a gente só ganha quando alguém morre. E se esse alguém quiser nos deixar alguma coisa? Acho que todo mundo já assistiu algum filme, ou já viu alguma história, né, em que tem aquele momento de abrir o testamento para saber o que ficou para cada um, de modo que não é algo garantido, e muito menos dado enquanto alguém está em vida. De forma que o que esse filho, na verdade, estava dizendo para esse pai, era que, pai, eu gosto muito de você, mas você já começou a se tornar inconveniente. Seria tão bom que o Senhor morresse, mas já que o Senhor não morre, vamos fazer de conta que o Senhor morreu e me dá a minha parte da herança. O que esse filho fez, na verdade, foi insultar o seu pai. Se hoje, nós pensarmos, hoje em dia já é estranho escutar isso, imagine para a sociedade daquela época. Essa história foi contada há mais de 2000 anos. Uma sociedade que era extremamente patriarcal. A figura mais importante da sociedade era o pai. Ele era símbolo de sabedoria, ele era símbolo de respeito. Ninguém levantava a voz para o pai, todos respeitavam, a comunidade respeitava, os servos respeitavam, e os filhos respeitavam. E quanto mais ainda o filho mais novo. Se vocês lembrassem de diversas histórias na Bíblia, os filhos mais novos são sempre o último a falar na casa. E, no entanto, esse filho vem e faz esse pedido, faz essa insulta ao seu pai, pedindo, na verdade, desejando a morte dele, falando da inconveniência dele estar vivo e pedindo algo que nem seria certeza dele receber, que é a herança. E se nós pensarmos bem e levarmos em consideração ainda o contexto dessa história e para quem ela estava sendo contada, é ainda mais evidente o contraste. Porque se nós voltássemos um pouco
há alguns versículos atrás, nós vamos ver que o Senhor já havia contado outras duas histórias. E se voltássemos ainda um pouco mais no começo do capítulo, nós vamos ver o porquê dele ter contado essas histórias. E quem é que estava ouvindo isso da boca do nosso Senhor. Vamos ler o capítulo 15, o verso 1. Capítulo 15, verso 1 diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Esse era o contexto. Então, se a gente pudesse imaginar, tentar pintar no nosso pensamento, né, o que estava acontecendo. Jesus era uma casa, porque os fariseus dizem que Jesus estava recebendo e comendo. Você só recebe e come com alguém se você está dentro de um local, né? No mínimo ali uma casa, onde estavam muitas pessoas. Pessoas talvez mal faladas na sociedade. Nós sabemos que os publicanos eram aqueles que coletavam impostos e eles não eram muito bem vistos. E também tinham os pecadores. De forma que Jesus estava ali comendo e conversando, e era quase que uma festa, um almoço, uma janta, não sei. Mas achegam-se alguns fariseus, alguns escribas, alguns mestres da lei, e que pelo que eles falavam, dificilmente eles tinham entrado na casa também. Mas acusam o nosso Senhor. E diz, esse que se diz mestre aí, ele recebe e come com pecadores. E daí Jesus, muito provavelmente, saiu da casa, porque ele dirige as próximas palavras, né, as próximas parábolas, para os fariseus e para os escribas, os mestres da lei. E ele começa a contar essas parábolas. Então, se a gente pudesse imaginar o que estava acontecendo, era uma casa cheia de pecadores festejando. E do lado de fora, o Senhor conversando com fariseus e mestres da lei. Esse era o contexto. Esse era o meio em que essas histórias foram contadas. Então Jesus começa. E a primeira história que ele conta é a história da ovelha perdida. Ele diz que um pastor tinha 100 ovelhas e ele perde uma delas. Algumas versões dizem que ele estava no campo, outras versões dizem que ele estava no deserto, mas ele perde em um lugar longe. E diz que ele sai à procura dessa sua ovelha perdida. Ele vai, procura diligentemente até encontrá-la. E encontrando, ele traz a ovelha de volta para casa. E por ter encontrado, e por estar muito feliz por ter encontrado a sua ovelha, ele festeja, ele chama os seus vizinhos, chama os seus amigos, e faz uma grande festa, porque ele encontrou a ovelha que ele havia perdido. Uma história que põe em ênfase e enaltece muito o esforço do pastor em ir, em sair, em procurar a ovelha dele, né? Em procurar uma das 100 ovelhas que ele havia perdido. Mas Jesus continua, né? E no verso 8 ele diz: qual é a mulher que, perdendo uma de suas dracmas, né, ele conta a história de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de sua casa. Outra história que eu sempre achei muito estranha, né? Quem perde uma moeda e sai procurando uma moeda? E depois que encontrar, dá uma festa. Eu sempre fiquei pensando, ela achou uma moeda e deu uma festa. Quanto ela pagou pela festa? Pagou umas 10 moedas, achou uma. Mas
o significado aqui dessa dracma tem um significado um pouco mais profundo. Uma dracma geralmente era uma moeda que tinha o valor de um dia de trabalho. Mas era muito comum, antigamente, quando o pai entregava a filha em casamento para alguém, ele dava junto com a filha, ele dava uma espécie de dote para a filha, que eram algumas moedas. Porque, caso acontecesse alguma coisa com o marido dela, ele fosse para a guerra, ele morresse, ele a abandonasse, aquelas moedas serviriam como uma forma de resgate. Seria a forma como essa mulher teria de sobreviver durante alguns dias, de poder voltar para a casa de sua família, poder fazer algo que pudesse poupar a sua vida. Lembre-se que naquela época, mulher não trabalhava. Naquela época, a mulher não tinha muitas opções. Se a gente puxar pela memória, por exemplo, a história de Ruth e Noemi, a gente viu o que aconteceu com elas quando elas perderam seus maridos. Forma que ou ela voltava para casa, ou elas acabavam se prostituindo ou mendigando lá em Israel. Trabalho não era algo que mulheres faziam naquela época. Então, perder uma dessas moedas era algo extremamente significativo. Era comum também, até no vestido de casamentos, não sei se vocês já viram algum casamento beduíno ou algum casamento de pessoas do Oriente Médio, até hoje ainda é comum, elas penduram essas moedas no vestido, no véu, e guardam consigo essas moedas. Então, perder uma delas era algo extremamente significativo. De forma que essa mulher sai à procura. Diz que ela acende uma candeia e varre a sua casa até encontrar a sua moeda. E encontrando, ela também chama suas vizinhas, chama suas amigas, seus amigos e dá uma festa, porque ela encontrou a dracma perdida. Mais uma vez, uma história que enaltece o esforço daquela mulher, o esforço em ir atrás daquilo que ela havia perdido. E encontrando, comemorar, porque era digno de festejar e de comemorar o achado. Então aqui nós vemos já o Senhor com duas histórias, e depois já no verso 11 diz que Jesus continuou, né? Continuando Jesus, ele entra então na terceira história, que agora ele começa a contar a história de um filho que havia se perdido. E voltando, né, no início, no que nós começamos, no pedido que esse filho havia feito ao pai, um pedido extremamente estranho, de receber a herança antes mesmo do pai morrer, de receber a parte que lhe cabia, porque ele queria levar a vida da forma que ele achava melhor. E outra coisa que eu sempre achei estranho nessa parábola, porque mais estranho do que o pedido, foi que o pai aceitou. E pensando, né, eu sempre pensei assim, olhei para o meu pai, será que dá certo isso, né? Acho que ele está esperando eu com um monte de carnê, né, que é a herança. Mas esse pai, ele fala assim, diz que ele pega e reparte as suas coisas e dá a parte para o filho. Mais uma vez, lembrando de para quem essa história foi contada, né, há 2000 anos atrás. Isso seria uma ofensa para o pai. Ele poderia muito bem ter dado uns tapas na cara desse filho, poderia ter expulsado esse filho de casa. Lembre-se que na palavra de Deus, e para um judeu, a obediência de um filho ao pai era algo extremamente sério. Extremamente sério. Paulo, no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo, ele diz que uma das características dos homens nos últimos tempos, seriam que eles seriam desobedientes aos pais.
Se a gente lembrar ainda do Senhor, dizendo das bem-aventuranças em se honrar ao Pai. Na lei, eu vi uma parte da lei que dizia que se um filho desobedecesse aos pais, ele tinha o direito de bater nesse filho, e se ele continuasse desobediente ainda, ele poderia arrastar o filho para fora da cidade e a comunidade apedrejaria esse filho. Era muito sério. O respeito, a obediência, a relação entre um filho e o seu pai era algo extremamente sério. De forma que torna essa história ainda mais estranha. Né? Não só o filho ofendendo ao pai, mas o pai aceitando essa ofensa em silêncio e entregando, né, fazendo a vontade desse filho mais novo ainda. Se lembrarmos disso, era o filho mais novo, menos digno ainda de voz ou qualquer coisa na sociedade. E então a palavra de Deus diz que o Senhor, contando, ele dividiu, deu a parte para o filho, e o filho diz que não muito tempo depois ele pegou tudo e foi embora. Foi para um lugar distante. E lá diz que ele desbanjou todas as suas riquezas, com muitas coisas, vivendo irresponsavelmente ou esbanjando suas coisas. Mais tarde, depois o filho mais velho diz que ele gastou com prostitutas. Eu não sei quem sabe, mas pródigo significa isso, significa esbanjador. Depois de muito tempo que eu nem sabia, sempre falava filho pródigo, eu nem sabia o que significava, mas pródigo é uma pessoa esbanjadora, o gastão, né, que gasta sem pensar irresponsavelmente. E foi isso que ele fez. Estando distante, estando longe do pai, longe da sua família, ele gastou tudo. E aconteceu que naquela cidade distante sobreveio uma fome, né, uma grande fome, e que ele começou a passar necessidade. E ele teve que procurar emprego com uma das pessoas que viviam ali naquela região. A palavra de Deus diz que essa pessoa esse administrador fez foi que ele aceitou o filho mais novo como empregador e mandou ele no campo que ele tinha a cuidar de porcos. Aqui também vale ressaltar um outro ponto. Para o judeu, o porco, ele era um animal impuro. Eles sequer se alimentavam dos porcos. Então, para um judeu, cuidar de porco é algo extremamente humilhante. Um animal da qual ele nem se alimentava, ele tinha que alimentar o porco. Ele tinha que cuidar. Então, foi, de fato, o fundo do poço. Ele está lá e ter que cuidar daquele animal que para ele era impuro, que ele sequer se alimentava dele. E pior, diz que a fome era tanta e a necessidade que ele passava era tanta que ele desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. Não dá para ver muito bem, mas essa aqui é uma árvore. Não sei quem sabe, mas essa é uma alfarrobeira. Eu não sei o que vinha na cabeça de vocês quando vocês liam alfarrobas, mas eu sempre pensava em lavagem, né, como a gente costuma ver hoje em dia, mas na verdade alfarrobas é um fruto. É o fruto da alfarrobeira. A alfarrobeira é uma árvore que ela tem a capacidade de resistir a climas muito rigorosos e também a falta de água e grandes secas. Por isso que quando se tinha alguma região passava-se por fome ou não chovia e os outros alimentos não cresciam, geralmente a alfarrobeira crescia. E por isso que ela era um alimento que ela era muito consumido nesses momentos de grande fome, de grande seca, porque ela conseguia ter essa capacidade de resistir. Por isso que tanto as pessoas quanto os animais comiam as alfarrobas. Você vê ali, são os frutos, são uma espécie de vagem, como se fosse um feijão, que você abre, né, ali dentro tem os grãozinhos, tem as alfarrobas.
E era disso que ele tinha vontade de se alimentar. Era disso que ele tinha vontade de... Como os porcos estavam se alimentando, nem ele tinha o direito de comer os alimentos dos porcos. Só a título de curiosidade também, se alguém quiser depois saber, essa fruta também é conhecida como pão de João. Porque a palavra alfarroba e a palavra gafanhoto, no original são palavras muito, muito próximas. De que forma que muita gente diz que, quando fala ali que João comia gafanhotos com mel, na verdade, seria essa fruta que ele comia, essa fruta com mel. Porque, na verdade, é aquelas frutas que comiam em momentos de dificuldade, e não exatamente gafanhotos. Mas aí fica a título de quem quiser pesquisar um pouco mais. Mas o fato é que ele estava passando necessidade, cuidando de animais impuros, querendo se alimentar do que os porcos comiam, e nem isso ele tinha o direito de comer. E então ele faz um plano na sua cabeça. Ele diz: não é possível eu estar aqui passando necessidade, enquanto na casa de meu pai, na casa lá onde eu cresci, até os trabalhadores dele têm alimento. E aqui eu estou passando necessidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer que errei, vou dizer que pequei, vou dizer que pequei contra o céu, vou dizer que pequei contra ele, e vou pedir para ser como um dos trabalhadores dele. É interessante aqui que a palavra trabalhador, no grego, existem 3 palavras que eu posso usar nesse sentido de trabalhador e servo no grego, no qual para o português a gente só tem trabalhador, né? Ele poderia ter usado a palavra doulos, que é uma palavra até conhecida, né? O apóstolo Paulo usa várias vezes a palavra doulos, que ele se descreve como um servo do Senhor. Geralmente é doulos que aparece, que é o servo comum, né? Quase o escravo. Ele poderia ter usado a palavra paider, que também é uma palavra não pouco comum, que faz referência àquele escravo, àquele servo que era criado dentro de casa. O servo que era quase criado como um filho dentro de casa, mas ainda sendo um servo, não sendo da família. Se vocês depois, mais tarde, quiserem ler em Gênesis capítulo 15, verso 2, ali fala de Eliezer, né, do servo de Abraão, que Abraão tinha a preocupação de, quando ele morresse, ele ter que deixar as coisas para Eliezer, porque ele não tinha um herdeiro. E geralmente era essa noção que ele tinha, era um servo que ele estava tão próximo que ele era quase como um filho. E muitas vezes herdava as coisas também do seu senhor. E é a palavra paider, que também dessa palavra que vem a palavra pediatra, né, que é essa noção de cuidar de criança, de ser cuidado desde sempre, dentro da casa do seu Senhor. E a outra palavra que poderia ser usada é mício. Mício seria aquele servo quase como um diarista, aquele servo que ele ganha pelo seu dia de trabalho. O servo que não tem relação nenhuma com a família, não mora dentro da casa, não mora nas propriedades, mora fora, mas que vem, trabalha, ganha o seu dia de trabalho e vai embora. É da palavra mício que vem, por exemplo, missão, que tem exatamente esse sentido, né, de você cumprir e acabou. E a palavra que o filho mais novo usa aqui não é doulos, não é paider, é mício. A ideia que ele tinha na cabeça ainda era de: eu vou voltar para a casa do meu pai, não vou ter relação nenhuma com ele. Eu vou morar fora da cidade, eu vou trabalhar, ganhar pelo meu trabalho e acabou. E mais ainda, eu estou em dívida com ele. Então, eu vou trabalhar, ganhar e pagar aquilo que eu estou devendo. Porque lembre-se, ele já tinha ganhado a sua parte da herança. Nada mais do pai fazia referência a ele. Tudo que havia sobrado era do irmão mais velho. E nada mais era dele. Então, o que sobrava para ele é trabalhar
como um trabalhador comum, como alguém que não tinha relação nenhuma mais com o seu pai, ou relação nenhuma mais com a família. Então diz que ele pegou e partiu e foi para a casa de seu pai. E a história continua dizendo que o pai o viu de longe. E vendo-o de longe, ele correu. Aí mais um ponto estranho. O pai era um senhor de idade, uma pessoa mais velha. Eu não sei aqui quantos já viram o de Torroque correr, né? Ou já viu o Paulo dar um pique aí de 100 metros. Pessoas mais velhas não correm. E não correm por vários motivos, não só pela idade, né? Não corre porque, ainda mais naquela época também, era sinônimo de autoridade, né? Respeito. Jovens correm, né? Crianças correm, mas velhos, pessoas de mais idade, eles não correm. E se pensarmos ainda nesse pai, naquela época, provavelmente ele estava vestindo uma túnica. Né? Eu lembro de um tempo que quando a gente ia no batismo, tinha uma... Eu me batizei com aquilo, era como se fosse um roupão, assim, né? Que é como se um vestido grande, e que para andar com aquilo era complicado. Porque era passinho curto, né? E eu fiquei imaginando, imagine correr com aquilo. Então, imagine a cena, né? Você ter que pegar aquilo lá, levantar e sair correndo. E eu não sei quantos aqui sabem o que significa cingir os lombos. Mas um tempo eu lembro que tinha eu vi na internet um desenho que explicava o que era cingir os lombos. Eu até mandei no WhatsApp. Mas cingir os lombos nada mais é do que... Aquelas pessoas na época vestiam túnicas, então eles pegavam a parte de baixo e amarravam aqui na parte de cima, para poder lutar, né, para poder se movimentar. Então, se uma pessoa mais velha daquela época quisesse correr, ele teria que ir contra tudo, né, contra a sua própria a cultura de ter que mais velhos correrem. A túnica ou ele teria que levantar ou teria que amarrar aqui atrás e correr em direção ao filho. Então era algo extremamente incomum, é algo extremamente estranho, né? E para aquela época, para aquela cultura e até mesmo para a nossa. Mas foi isso que o pai fez. O pai correu em direção ao filho. E mais ainda, havia outros riscos que aquele filho poderia correr, porque nada mais ali naquela propriedade fazia referência a ele. Então até os próprios servos daquele senhor poderiam de alguma forma agredi-lo, poderiam de alguma forma escorraçá-lo, porque afinal de contas ele havia ofendido o Senhor deles. Mas para evitar talvez qualquer coisa disso, o pai corre em direção do seu filho. E talvez contra tudo que o filho talvez ainda pensasse que o pai poderia fazer, ele abraça, ele beija o seu filho. E lhe dá alguns presentes ali naquele exato momento. A palavra diz que ele deu roupas novas, que ele deu um anel e ele colocou sandálias nos pés dele. Roupas era algo muito significativo naquela época. Ganhar roupas novas. Se vocês lembrarem bem da história de José, né, e da confusão que uma túnica pôde causar, vocês vão ver que roupas é algo extremamente importante. O anel, né? O anel fazia referência à autoridade que aquele filho teria naquela propriedade novamente. O anel, naquela época, era como se fosse assinatura de família. Quando José, né, quando ele se tornou o governador do Egito, uma das coisas que o faraó deu para ele foi o anel. Porque naquele momento ele poderia assinar qualquer decreto, naquele momento ele poderia fazer qualquer coisa e ter a assinatura do faraó. Se vocês lembrassem também da história de Xerxes,
E no livro de Esther, quando ele assinou o contrato que iria matar os judeus, ele assinou com o seu selo, né, com o anel que representava o seu selo. Então, em outras palavras, o que esse pai estava falando para o seu filho é: agora você tem autoridade novamente aqui. Autoridade para assinar qualquer contrato em nome dessa família. Você voltou, você agora tem vestes novas, você é distinto, a sua honra, você tem novamente a honra de fazer parte dessa família. Você tem o anel, que diz que agora você também tem autoridade para falar em nome da família. E ele ganhou sandálias. Escravos não usavam sandálias. Escravos e servos costumavam andar descalços, de forma que a sandália fazia referência e deixava claro que ele agora era filho novamente. Ele havia retornado à sua posição. Se o plano inicial era se tornar um míssil, alguém que iria morar longe, iria trabalhar apenas para pagar a sua dívida, tudo mudou. Ele voltou a ser filho, tem autoridade de filho, a posição de filho. Tudo novamente. E não só isso, mas o pai se alegrou tanto que ele deu uma festa. Isso é digno de se comemorar, porque o meu filho estava perdido e foi achado. E mais ainda, ele disse que o filho dele estava morto. Se nós pensarmos bem, de fato o filho dele estava morto. Porque para o pai, para ele ter recebido a herança, lembra que nós falamos que ninguém recebe herança em vida? Então, para o seu filho, é como se o pai dele tivesse morrido mesmo. Mas agora, novamente, ele retornou à vida e com todos os privilégios e benefícios que um filho teria novamente. E seria um final muito bonito, né, de uma história muito bem contada, que iniciou com um problema, né? Temos o ápice do problema da relação entre pai e filho, o arrependimento do filho, voltou para casa, restituiu a família, seria um final perfeito, né? Seria uma história muito bonita. Mas a história não acaba aí. Havia um outro irmão, havia um outro personagem que fazia parte dessa história, e que até então ainda não tinha dado muito as suas caras. Mas, nesse momento, o irmão mais velho, que estava no campo, provavelmente trabalhando no campo, vem, voltando para casa, vê as músicas, vê as festas e começa a pensar, o que está acontecendo aí, né? E chama um dos servos e fala, viu, por que essa festa, por que essas músicas aí? E o servo diz, o seu pai está dando uma festa porque o seu irmão retornou são e salvo. E nesse momento, ele se enche de ira e decide não entrar nessa festa. Lembre-se que, até hoje, né, não aceitar um convite, muitas vezes você tem que dar alguma desculpa muito boa, porque, de fato, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos. Quando a gente dá uma festa, a gente pensa, a gente quer que todo mundo venha, né? E quando a gente não comparece, é uma ofensa. E ainda mais uma vez lembrando, naquela época. Lembre-se que também no livro de Esther, vocês lembram o que aconteceu com a rainha Vaste? Simplesmente por ela ter negado comparecer a uma festa, ela perdeu o trono e a coroa dela. Não aceitar um convite era uma ofensa muito, muito, muito grave naquela época. Voltando mais uma vez no contexto, nós lembramos que Jesus estava comendo e recebendo pecadores. Os fariseus, quando veem Jesus comendo e recebendo,
aquilo também tem um significado muito forte, porque comer com alguém, né, estar em um ambiente com alguém comemorando, faz referência a uma aceitação, né, a uma comunhão, a um momento de se compartilhar e de fato, de comunhão com aquela pessoa. De fato, o que esse filho estava dizendo é que ele não queria nada com aquele momento. E mais uma vez o pai foi ofendido. E mais uma vez o pai foi desrespeitado. Mas ainda o pai faz uma outra atitude de compaixão e sai da festa e vai falar com seu filho. E insistir para que ele entrasse. E nesse momento o filho volta, o filho mais velho olha para o pai e diz, né, olha, perceba que ele não fala Senhor, ele não fala pai, mas ele fala, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Eu não sei vocês, mas sempre quando eu olhava para essa história, eu falei, cara, fechei com o irmão mais velho. Eu entendo completamente. Como assim? Né? Afinal de contas, ele ficou quando o filho mais novo foi embora. Ele obedeceu. Ele trabalhou. Né? Ele serviu. Ele merecia. Ele merecia. Ele fez por merecer as coisas do Pai. E o que esse filho mais velho tinha, na verdade, e o seu coração, a sua mente, na verdade estava repleto, era de autojustificação. Nem sequer passava a mínima possibilidade na cabeça dele de que ele também era pecador. Nem sequer passava pela cabeça dele que ele era tão alvo da graça do pai dele quanto o irmão mais novo. Que as coisas que ele tinha, todas elas vieram do pai. O que, na verdade, ele queria, tanto quanto o irmão mais novo, era simplesmente as coisas do pai. Ele só foi por um caminho diferente. O irmão mais novo queria as coisas do pai e deixou isso bem claro. Ele não estava se importando com o pai em nenhum momento. Ele só queria as coisas que o pai tinha. E ele tentou obtê-las da forma mais simples, né? Desobedecendo, sendo mau, pedindo e indo embora. A diferença do irmão mais velho é que ele também só queria as coisas do pai, mas ele tentou isso por um outro caminho, obedecendo, sendo bom, merecendo, comprando as coisas do pai. Ele sequer se importava com o que o pai estava querendo, mas sim com o novilho gordo, sim com as propriedades, as quais ele merecia. Se nós voltássemos para o verso 11, nós vamos ver que ele também recebeu a parte dele da herança. Porque a palavra de Deus diz que, no verso 11, no final do verso 11, né? Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Os dois haviam recebido a parte da herança. Os dois haviam compartilhado da primeira ofensa do pai. E se pensarmos ainda que ele era o irmão mais velho,
Sobre ele pesava uma responsabilidade de também zelar pela família, de talvez até ter colocado o irmão mais novo no lugar dele. Vocês lembram o que aconteceu quando Davi foi para o campo de batalha? Né, o pai, quando Golias vinha, né, pela manhã e fazia os desafios, né, então estava todo mundo acampado e o pai de Davi, sendo Davi, né, o caçula, deu alguns mantimentos para levar para os irmãos e buscar notícias. Né? E Davi, quando chega lá, ele começa a ver aquele vucu-vucu e vê que que Golias vinha e desafiava e afrontava o povo de Israel. Ele queria entender o que estava acontecendo e falar que ia ter um prêmio. Ele começa a perguntar para as pessoas e ele abre, o irmão mais velho, chega para ele e viu, o que você está querendo aqui? Né? Eu sei que você é mau, eu sei que você só quer ver a guerra assim, e repreende Davi. Exatamente por essa autoridade que o irmão mais velho tinha. E, no entanto, aqui na nossa história, nós vemos que o próprio silêncio do irmão mais velho já é comprometedor. Ele não diz nada. Ele vê o irmão mais novo insultando o pai e fica em silêncio. Mais do que isso, ele ainda toma a sua parte nas coisas do pai. De forma que quando o pai volta para ele e fala que tudo que ele tinha era dele, de fato, tudo já era dele. Não sei quantos aqui já pensaram em repartir a sua herança, né? Mas você pensa lá, tá, vai ficar uma casa para um, vai ficar não sei o que lá para o outro, e para mim vou deixar aqui essa partinha aqui, né? Ninguém se coloca no próprio testamento. O pai já não tinha mais nada, tudo pertencia aos filhos. E esses filhos, na verdade, os dois, estavam completamente perdidos. Os dois não se importavam, não davam a mínima para o coração e para a vontade do pai. Ambos só queriam o que o pai tinha para dar. Ambos só queriam saber das propriedades e do dinheiro. Apenas tomaram caminhos diferentes. Né? Um sendo extremamente mau, desobedientes e querendo controlar e fazer as coisas da sua própria maneira, e o outro querendo através da obediência e da bondade e do serviço e do trabalho, comprar e merecer as coisas do Pai. Talvez não é muito diferente aqui da nossa época, né? Quantos, por fazer o bem, acha que são merecedores de qualquer coisa? Mas, na verdade, o que nenhum nem outro havia entendido era que eles não haviam entendido ainda a graça que havia, a graça do Pai. O tamanho da graça que havia alcançado aos dois. Graça que nós não podemos comprar, graça que nós não podemos merecer. E de repente, né, está ali o pai insistindo com seu filho, na porta da casa, uma festa acontecendo, e a história acaba. Nós não sabemos o que aconteceu. E eu sempre achei isso muito estranho, porque o que aconteceu, né? O irmão mais velho entrou, o irmão mais velho ficou lá, brigou, partiu a herança de novo, acabou a história. Mas se nós lembrarmos que novamente do contexto que ela foi contada, a gente pode entender do porquê ela acabou dessa forma, né? Se nós lembrássemos, nós vemos que Jesus estava, lembra? Uma festa acontecendo, pecadores comendo, Jesus à porta, conversando com fariseus e mestres da lei. Aqui nós vemos o pai, na porta de casa, uma festa acontecendo com seu filho pecador, e o seu filho mais novo, cheio de autojustificação, ele tentando convencer o filho mais novo a entrar. O que Jesus estava querendo falar para os fariseus era: vocês vão entrar também? Vocês vão participar da festa
com os pecadores, ou vão ficar aí, né, cheio de autojustificação, cheio de merecimento, cheio de moralismo. Um pouco mais para frente, no verso 16, no capítulo 16 e verso 15, ainda continuando falando com os fariseus, ele diz: vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Vocês são os que se justificam a si mesmos. O que essa história, na verdade, que Jesus queria falar e contar através dessas parábolas, era apresentar a graça dele. Apresentar esse presente, esse dom que nós não podemos comprar, nós não podemos merecer, nós não podemos fazer nada para sequer agradecer por tamanho benefício que nos alcançou. E não importa se nós estivermos perdidos lá longe, no meio de um deserto ou de um campo, como uma ovelha, ou se nós estamos perdidos aqui dentro, como uma moeda dentro de uma casa. Não importa se nós estamos totalmente longe da vontade de Deus e somos totalmente irresponsáveis, como o filho mais novo foi. Ou se nós estamos cheios de moralismo, legalismo e autojustificação, como o irmão mais velho. Nós estamos todos igualmente perdidos, debaixo da mesma condenação e necessitados da mesma graça. De forma que nenhum de nós podemos pagar, nenhum de nós podemos fazer por merecer, nenhum de nós podemos fazer qualquer coisa para comprar ou merecer as bênçãos de Deus. E mais importante do que as bênçãos, é o Senhor delas. Que nós não possamos servir a Deus simplesmente para ter aquilo que Ele tem, mas para ter Ele mesmo em nós e sermos parecidos com Ele. A graça de Deus está presente na vida de um cristão do início ao fim. É graça no começo e será graça no fim. Em nenhum momento nós podemos fazer nada para merecer ou nada que nos justifique perante o nosso Senhor. Ou quiçá perante nós mesmos. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Tudo é graça e misericórdia de Deus em nossas vidas também. Para encerrar, eu gostaria apenas de ler Lucas 17, do verso 7 ao verso 10. Porque a história continua, né? Jesus continua conversando com os fariseus. Ele conta a parábola do administrador astuto, ele conta a parábola do rico e do Lázaro, e ele continua. E o fim de tudo isso, o fim dessa conversa, o fim desse momento, é exatamente esses versículos. Porque a partir do verso 11, nós vemos que ele continua o seu caminho para Jerusalém. E o fim disso, ele termina dessa forma. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo... Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ninguém merecerá nada no reino dos céus. Merecimento é algo que não faz parte do vocabulário cristão. É graça. E ainda que nós tenhamos cumprido tudo o que nos foi ordenado, e estejamos, talvez, ou achamos que estejamos com a ficha limpa com o nosso Senhor,
apenas teremos feito o que é do nosso dever, né? Não temos nada além disso. Nós possamos, de fato, meditar nessas palavras e ter em nossa mente a graça que nos alcançou e simplesmente desfrutá-la dela sem moralismo, sem falsa bondade, mas simplesmente buscando o nosso Senhor. Para encerrar, nós vamos escutar uma música